Nosso trabalho é eu e o Thales, professor Luciano, né? Segurança e auditoria de SI. Bom, a gente fez a entrevista, né, com uma amiga nossa. Ela faz zootecnia, ela é a Fernanda, né? Tem 23 anos. Ela é aluna de zootecnia do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Machado, e ela está no 9º período de zootecnia. Bom, vamos lá. Ela chegou com um computador pra gente que estava com problemas, bastante problemas, e não era só problema físico, era problema também que envolve a parte de segurança, né, do computador. Ela chegou com esses problemas e falou tudo que estava acontecendo com o computador. Bom, o equipamento dela era um notebook da Samsung, um RV415. Nesse computador ele estava instalado o Windows 10, tinha 2 GB de RAM e 320 GB de HD. Ela chegou com um problema pra gente. Ela chegou, falou que estava com muitos problemas no computador e que queria que fosse sanado, porque estava deixando ela bem irritada, e realmente o computador travando não é muito legal. E ela não tinha tanto conhecimento, né, com a área de informática, então a gente acabou dando uma auxiliada boa para ela aí. Ela já não conhecia essa área da informática e também muito menos a área de segurança da informação, né? Então ela veio até nós para a gente dar uma consultoria para ela, para conseguir resolver todos os problemas que ela citou. Vamos lá. Essa tela azul aí todo mundo conhece, né? É a tela do problema. Bom, os problemas do notebook, na visão dela, ela chegou exatamente com essas frases pra gente. Ela falou que o computador dela estava demorando muito para ligar, demorava 15 minutos para ligar de manhã quando ela precisava, e quando ele ligava ele ficava lento, que, olha, não conseguia mexer até dar um tempo dele esquentar. Beleza. Alguns programas estavam demorando muito para abrir, e quando abria não funcionava 100%. Ela falou que quando ela abria um programa que ela precisava usar, ou até mesmo os editores de texto, ele abria, mas aí ficava naquela lentidão que o mouse arrastava, ela via o mouse, então estava demorando bastante para conseguir estar 100% o computador para usar. Outra coisa que ela chegou para a gente falando, as abas dos navegadores estavam abrindo sozinho. Por exemplo, ela abria, vamos supor, o Facebook ou o e-mail, ela clicava em algum link e eles redirecionavam para 5, 6, 7 abas de sites aleatórios. E aí ela falou, fora o nervoso que a espera para abrir um PDF ou até mesmo um documento do Word para estar mexendo no computador, né? Outra coisa que ela enfatizou bastante foi que a ventoinha trabalha sempre alto. Um volume alto, no caso, que ela quis dizer, que parecia que o computador dela ia levantar voo, de tão forte que ficava a ventoinha do computador dela. Beleza, esses foram os problemas que ela citou pra gente na visão dela, da forma que ela entendia. Bom, as soluções possíveis, né, que a gente constatou olhando o computador, constatamos que o Windows não era o ideal para aquela configuração do computador. Foi instalado o Windows 10 numa configuração de uma máquina de 2 GB de RAM, não estava rolando legal. Ele estava realmente um sistema pesado, ele não estava legal as configurações, né, daquele computador, ainda mais por ser 2 GB de RAM, então ele já perde um pouco para ficar rápido, né? Ele não fica tão rápido, ele é um computador lento. Aí a gente falou para ela que ela ia comprar uma memória com pouco investimento, né? Na memória ela conseguiria duplicar o desempenho da máquina, né? Aí foi o que a gente falou para ela comprar pra gente. Falou o modelo da memória RAM, ela comprou para o computador ficar mais rápido e melhor para ela usar. E na abertura, quando foi aberto esse computador, a gente constatou que precisava substituir o HD, porque ele estava com aquele famoso batendo agulha. Ele já estava muito usado, era muito velho, e a gente falou para ela estar comprando um novo HD também, que também estava ruim. E esse também é um dos motivos, né, que faz o computador ficar lento também. Um ponto principal que a gente observou a máquina não possuía nenhum tipo de antivírus ou anti-malware. A gente até ficou meio assustado, apesar do Windows 10 ter aquele Windows Defender lá, mas estava desabilitado e não estava funcionando. A princípio foi bem espantoso a quantidade de vírus e malwares que a gente encontrou na máquina.
Ficou muito tempo passando tava muito pesada, porque ela não tinha restrição para ameaça externa, então ela não ligava muito, ela conectava pendrive, abria link, o WhatsApp mandava as coisas, ela abria assim, sem saber, então ela não tinha o conhecimento, né, do que talvez ela poderia ou não estar abrindo. O que foi feito? A gente fez a substituição do HD, que o HD estava batendo a agulha, a gente fez a adição da memória, totalizando 4 GB de memória. Foi feita a formatação da máquina, a instalação dos programas básicos, incluindo o antivírus gratuito, que a gente também falou para ela que poderia pagar o antivírus para ter melhor, vários benefícios que ia ter, e ela optou por não. Falou, não, pode ser um gratuito mesmo, e o anti-malware também pode ser gratuito, que ela não queria pagar também. A instalação, né, dos programas básicos para atender a necessidade do usuário. Foi instalado também o CCleaner, né, para fazer uma limpeza periódica na máquina, para evitar travamentos e limpar cache, essas coisas. Então o CCleaner trabalha legal. Bom, os programas que foi instalado foi o Windows 7 Ultimate, que é o sistema operacional. A gente colocou o pacote Office 2016 que ela usava, o LibreOffice, que ela usa também por causa do Sysvar, o VLC, leitor de PDF, o WinRAR e os navegadores. Tranquilo. O computador dela não tinha nenhum tipo de senha para entrar, nem o computador, nem o celular. E também ela mora em república, então o computador ficava, bem dizer, um computador da casa. Então qualquer um pegava, usava, conectava pendrive, entrava em sites, entrava em um monte de lugares, e ela nunca ligou para nada, porque não sabia, né, os riscos que realmente ela estava correndo. E aí a gente recomendou para ela, depois tudo computador limpo, feito para criar um usuário, por exemplo, casa, para todos os outros usuários, não sendo ela, usar para não ficar no usuário dela, né, para ela não perder as coisas dela, não tá deixando em risco aí a pessoa dela, né, os arquivos que ela tinha. Aí a gente também perguntou para ela como é que ela fazia o backup do computador e as fotos do celular, o backup do celular também, a gente perguntou como é que ela fazia. Ela falou que ela nunca fez backup, que as fotos ficavam no celular, tanto que ela até tinha comprado um celular recentemente, fazia poucos dias que ela estava usando, e ela tinha perdido o outro celular, as coisas do celular, porque deu pau lá e foi para garantir, eles não salvaram nada, não conseguiu salvar nenhuma foto. Aí a gente explicou para ela o que fazer, como fazer, e aí ela acabou pegando, gostou da ideia. A gente falou que tem como fazer o backup do WhatsApp, tem como fazer um backup, por exemplo, automático das fotos. Quando ela tira a foto, já sobe para o Google Fotos linkado no Gmail. Então tudo isso a gente fez esse procedimento para ela, explicou como funcionava, e ela ficou tipo espantada. Putz, como é que eu não sabia disso? E o celular dela também não tinha senha, a gente achou tipo um absurdo, ela era meio largada assim, ela arrastava o dedo pro lado e o celular abria. A gente explicou, falou como fazer, o porquê de usar senha. Aí lá, e todas as senhas dela quando tinha era a mesma senha, por exemplo, a senha do e-mail era a mesma, a senha por exemplo, do cartão de crédito dela era a mesma. Aí o que a gente falou para ela? Vamos criar um padrão de senha, por exemplo, a letra maiúscula da sua avó, o nome da sua avó em maiúsculo, o nome do seu pai em minúsculo. A gente deu algumas opções que poderia estar colocando de senha, que ela iria lembrar e que iria estar melhorando a segurança. Por exemplo, no e-mail dela a gente já fez a autenticação para 2 fatores, que ela entrava no e-mail, só conseguia acessar o e-mail se ela autorizasse no celular. Como ela estava sempre com o smartphone, a gente fez isso, tranquilo, ela catou, acabamos fazendo. E a gente também recomendou para ela não estar acessando o link não confiável, pois era uma abertura, né, de entrada para o malware para o computador dela. Explicamos também, no caso dos usuários que usam o computador dela, exatamente a mesma coisa. Que se entrar em site vulnerável, se fizer as coisas, entrar em site para baixar filme, assistir série, vai estar abrindo a porta para vírus, vai estar abrindo a porta para malware. Então a gente deu a dica, explicou como é que faz a varredura da máquina com o CCleaner, e para ela estar a par, né, do que acontece e como acontece. E a mesma coisa, no WhatsApp a gente colocou uma senha para ela acessar e explicou no exemplo aqui da tela que para não clicar em qualquer link, por exemplo, o Burger King está dando um cupom de R$50. Ela clicava em links assim porque ela não tinha informação de que não é vírus, é ruim clicar nisso, né? Então
acaba clicando porque não conhece, né? Não tem um conhecimento. Então a gente deu todas as informações para ela, explicou como funciona, explicou o que fazer e ela, bem dizer, só agradeceu, né? Porque algumas coisas que a gente comentou, ela nunca tinha visto ou tinha feito. E para ela era apenas uma ferramenta, ela não necessitava e não prezava muito por aquela ferramenta. Tanto que, um exemplo, a limpeza. O computador tinha areia no computador, então terra, ela levava para o curral, porque ela faz planilha, ela faz as coisas, e não liga muito para o computador, muito menos para a segurança. E depois que a gente citou alguns ocorridos que acontecem, né, por não ter senha ou por não fazer as coisas, ela ficou meio receosa e falou, não, vou acatar essas dicas porque é bom, né, já que vocês estão falando que acontece isso, então vamos acatar essas dicas.